Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. O vídeo de hoje tá repleto de novidade, porque eu vim falar pra vocês de alguns dos lançamentos de abril que, ó, sinceramente, já quero todos. Já prepara aí o caderninho pra pegar as dicas, porque, ó, gente, é um livro melhor que o outro. Eu vou começar falando daqueles que já foram lançados no comecinho do mês, depois eu falo aqueles que já estão em pré-venda. A começar, então, pelos lançamentos da Editora Arqueiro, que caprichou esse mês e lançou vários livros incríveis. Um deles que eu fiquei super curiosa para fazer a leitura é Um Casamento Americano, que entre diversos temas vai falar do racismo e do papel do negro na sociedade. Aqui a gente vai ter a história de um casal de negros que vive aquele sonho americano, aquele casamento, aquela vida dos sonhos mesmo, até que esse sonho vai se transformar num pesadelo, porque o homem ali daquele casal vai ser condenado injustamente a 12 anos de prisão por causa de um crime que ele não cometeu. A esposa dele, então, após a prisão do marido, vai se sentir completamente desamparada e vai encontrar conforto nos braços de um amigo dela de infância. Acontece que 5 anos depois, inesperadamente, o marido dela tem a pena dele cancelada e quando ele retorna em busca da esposa e de voltar àquela vida, né, que eles tinham, aquilo não existe mais. Outro livro que eu surtei quando eu vi que a Arqueiro ia lançar é o Tudo Que a Gente Sempre Quis, mais recente romance da Emily Giffin, que anteriormente era publicada pela editora Novo Conceito e agora vai ser publicada pela Arqueiro. Aqui a gente vai conhecer a história de 3 personagens, né, 3 vidas que vão acabar se entrelaçando. Uma delas é a Nina, que vive em Nashville, ela é casada com um homem da elite e ela vive também aquela vida que ela sempre desejou, aquela vida que todo mundo deseja ter. Só que muitas vezes ela se questiona se ela se afastou dos valores com os quais ela foi criada na pequena cidade natal onde ela cresceu. Paralelamente, a gente tem a história de um pai que é separado e se desdobra para poder levar um mínimo de conforto para os filhos e que ele vai começar a relaxar um pouco quando a filha dele vai finalmente conseguir entrar numa das universidades de maior prestígio ali em Nashville. E a terceira personagem é justamente essa menina que ingressou na faculdade e que vai ter a vida dela revirada após a publicação de uma foto numa festa da faculdade. Outro livro era um que eu tava aguardando bastante, que é o Esse Duque é Meu, que é o 5º e último volume da série Contos de Fada, que traz releituras da Eloisa James para diversos contos de fada, são romances de época, e aqui a gente vai ter a releitura da história da princesa e a ervilha. Nessa releitura a gente vai ter irmãs gêmeas, em que uma está prometida para um duque que ela não gosta, que ela não quer casar, mas que ela sabe que fazendo isso vai ajudar a irmã dela a conseguir casar com um homem que ela quer e que vai ter um ótimo casamento ali pra ela. Acontece que o homem prometido, né, pra essa irmã, que a protagonista quer ajudar, é apaixonado por ela. Então vai acabar surgindo um relacionamento entre eles e que pode comprometer não só, né, os noivados a que eles estão ali comprometidos, mas também a relação entre essas duas irmãs. O último lançamento da Editora Arqueiro que eu vou comentar nesse vídeo é o Esperança, da Leslie Pierce, que é uma autora que já tinha outros romances históricos publicados aqui no Brasil pela editora Novo Conceito, que a gente vai ter a história de uma bastarda. É uma jovem que foi fruto de uma infidelidade de figuras da aristocracia e por conta disso ela foi dada para adoção. Depois, quando adolescente, ela passa a ir trabalhar nessa casa da família até que ela vai descobrir o segredo ali daquela família, vai ser expulsa de lá sem absolutamente nada. Então a gente já pode esperar aquelas histórias sofridas de uma jovem batalhando para conseguir conquistar o seu lugar. Mais um romance histórico agora publicado pela editora Paralela é o A Viúva da Safira, da Dinah Jeffries, que é a mesma autora de O Perfume da Folha de Chá, que foi um livro que eu li e eu adorei. E na realidade esse livro tá conectado com O Perfume da Folha de Chá. Os personagens desse primeiro livro voltam a aparecer aqui. Não é uma continuação, pelo que eu vi são histórias que você consegue ler de forma separada. Esse livro, como o outro, vai se passar no Ceilão e vai trazer a história de um casal que tem um casamento bastante feliz, a não ser pelo fato de que eles não conseguem ter um filho. A relação entre eles vai começar a ficar um tanto quanto estranha, até que o marido ali desse casal vai acabar morrendo misteriosamente e com isso vai trazer à tona todo um segredo e toda uma vida que a esposa dele não fazia ideia de que ele tinha. Mudando aqui de gênero, mas mantendo o clima de mistério, um livro que eu já tinha comentado em outro vídeo aqui no canal e que eu também tô louca pra ler e finalmente
finalmente agora foi lançado. É o Minha Irmã Serial Killer, da Wickham Braithwaite. Aqui a gente vai ter a história de duas irmãs que são bastante diferentes. Uma delas é mais sisuda, é mais pragmática, enquanto a outra é aquela irmã preferida, a que todo mundo adora, mas que na verdade esconde sérios distúrbios comportamentais. E toda a grande questão é que 3 ex-namorados dessa outra irmã vão aparecer mortos e a gente vai ter toda essa trama de mistério sendo desenvolvida. É um thriller psicológico e que também, pelos comentários, vai ter muitas doses de ironia, um humor bastante ácido. Outra autora que eu comentei nesse mesmo vídeo que eu falei de Minha Irmã Serial Killer é a Angela Davis, e agora, pela primeira vez, a autobiografia dela vai ser publicada no Brasil pela editora Boitempo. Nele, a Angela Davis vai narrar então toda a trajetória dela, desde a infância até a carreira dela como professora, como ela se envolveu em meio ali ao ativismo e se transformou um grande ícone dos movimentos negro e feminista. Outro livro que eu tô doida pra fazer a leitura é o 9 Desconhecidos, mais um título da Liane Moriarty pela editora Intrínseca. Eu adoro essa autora desde que eu li O Segredo do Meu Marido e Pequenas Grandes Mentiras, e aqui no caso a gente vai ter a história de 9 pessoas bastante diferentes entre si e que estão todas internadas em um mesmo spa, cada uma por conta do seu próprio motivo. Até que a gente tem a protagonista que vai chegar também nesse spa com um problema de coluna e tal, e quando ela chega lá, ela começa a se perguntar se as pessoas que estão lá de fato precisariam estar lá, se elas estão lá pelos motivos que elas alegam, e aí por conta de vários acontecimentos ela começa a estranhar e se questionar se na verdade ela não deve sair de lá o quanto antes. O grupo Editorial Record também tá com lançamentos incríveis, a começar pelo selo Galera Júnior, que vai publicar A Mamãe Fada e Eu, que é o primeiro livro da Sophie Kinsella voltado para o público infantil. Nessa história a gente vai ter então uma garota que é filha de uma fada, só que essa fada, mamãe dela, ela é um tanto quanto estabanada, ela tem uma smart varinha que não funciona lá muito bem, e ela conta com a ajuda da filha, né, pra conter ali as trapalhadas dela. E por meio dessa história, a Sophie Kinsella vai falar tanto da questão da paciência, quanto também que não existem famílias perfeitas e que a gente nem precisa de uma família perfeita pra ser feliz em meio às nossas próprias famílias. Pela editora Bertrand Brasil, chega a nova edição de Agora e Sempre, da Judith McNaughton, um dos grandes romances dessa autora, um dos mais famosos dela. Aqui a gente vai ter a história da Victoria, que após perder os pais em um trágico acidente, ela é enviada para casa do tio dela na Inglaterra. Chegando lá, o tio dela considera que ela é a candidata ideal para ser noiva do sobrinho dele, que é o Marquês, e ela fica um tanto quanto assustada por causa disso, por causa do temperamento desse Marquês. O que ela não sabe é que ele guarda ali um passado trágico, que ele acredita que ele não pode ser capaz de amar, e através de todas essas dificuldades que eles carregam, dessas cicatrizes, é que eles vão se conectar e que a história vai se desenvolver. E também pela editora Bertrand Brasil, mais um livro que está em pré-venda e que eu surtei quando eu vi, é A Criança do Fogo, do S. K. Tremaine, que é o mesmo autor de As Gêmeas do Gelo, que é um dos meus thrillers psicológicos preferidos. É aquele tipo de thriller que mescla não só a questão psicológica, mas um tom sobrenatural e que parece também estar presente agora em A Criança do Fogo. Nesse livro a gente tem a história de uma mulher que acabou de se casar e parece estar vivendo ali a vida perfeita, até porque também ela tem um ótimo relacionamento com o enteado dela. Acontece que pouco a pouco essa vida perfeita vai parecer que não é tão perfeita assim. Esse enteado, ele vai começar a se mostrar um tanto quanto sombrio e a fazer previsões da morte da nova madrasta dele. E aí quando essa protagonista vai começar a se perguntar sobre os segredos que aquela família dela esconde e se perguntar também se essa previsão de morte dela não tem algo a ver com a morte da mãe do garoto, a ex-mulher do novo marido dela. E por fim, o novo livro do selo Tusquets, da editora Planeta, que eu também tô doida pra ler, é o No Jardim do Ogro, da Leila Slimani, que é a mesma autora de Canção de Ninar. Esse livro foi escrito antes dela escrever o Canção de Ninar e vai também trazer a história de uma mulher que vive aquela vida também aparentemente perfeita. O que ninguém sabe é que por detrás de toda essa perfeição, ela esconde uma angústia, uma insatisfação muito grande, e a forma que ela procura de preencher esse vazio é através de casos extraconjugais e de um desejo por sexo que é completamente insaciável. E aí o livro vai se desenvolver por conta desses encontros extraconjugais que ela vai ter e que vão sempre colocar em risco a situação que ela vive. Contem pra mim aqui nos comentários quais desses lançamentos vocês também ficaram super curiosos pra fazer a leitura e que outros lançamentos que eu não mencionei vocês também querem ler. E já sabe, se gostou desse vídeo, deixa aqui sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, aproveite pra se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, compartilhe esse vídeo com seus amigos pra eles também conhecerem aqui o canal e não deixe de me acompanhar nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos, até o próximo vídeo.